Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, meu amigão, minha amigona. Hoje a gente vai conversar sobre responsabilidade civil, aula número 4, e aí a gente encerra esse assunto, né? Vamos parar por aqui, 4 aulas de responsabilidade civil, mas o Cabeça ainda vai te trazer exercícios sobre responsabilidade civil, uma aula específica de exercícios, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá então para a gente liquidar essa fatura. Hoje na aula de responsabilidade civil a gente vai conversar sobre responsabilidade civil por omissão do Estado, as ações indenizatórias, a denunciação à lide e ações regressivas. Tem uma mistura aqui de direito material com direito processual, tudo do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo. Vamos lá? Responsabilidade civil por omissão. Trata-se de responsabilização do Estado quando o dano é decorrente de uma omissão. O tempo todo a gente falou aqui do Estado fez isso, o Estado fez aquilo, o agente público fez isso, o agente público fez aquilo. Agora a gente vai conversar justamente sobre quando o Estado não faz, quando o Estado fica na inércia, quando o agente público deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Então, essa aula é específica sobre a omissão do Estado e a omissão que gera a responsabilidade civil. Essa responsabilidade aparece quando ocorre a ausência de atividade estatal. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito importante. A ausência de atividade estatal pode ser equiparada a uma falha no serviço. Tá lembrado de alguma coisa que diz respeito à falha no serviço público, né? Falha no serviço público. Falta do serviço, né? Falta do serviço, a falha no serviço público é o grande fundamento dessa responsabilidade civil por omissão do Estado. Então, lembre-se daquela teoria lá da falha do serviço público, a ausência do serviço público ou o serviço público executado de forma incorreta, que acabou se transformando na ausência, na inércia estatal, tá? Então isso é bem importante a gente lembrar. E outro ponto fundamental da omissão, da responsabilidade civil decorrente da omissão, está baseada justamente aqui, ó. Devida, uma atividade estatal devida. O que é isso, uma atividade estatal devida? Fala-se devida quando o Estado tem o dever de agir e não age. É uma obrigação prevista em lei, é um serviço público previsto em lei, o Estado deveria agir e não agiu, omitiu-se. Essa omissão ela é muito grave e ela gera responsabilidade civil para o Estado. Em razão de uma inércia estatal, você pode ter uma morte, pode ter um acidente, pode ter uma fratura, pode ter um dano pecuniário, enfim, são diversos os danos que podem decorrer da inação do Estado. Durante todas as aulas de responsabilidade civil, a gente conversou da seguinte maneira, né? O Estado fez, o Estado fez, o Estado fez, o Estado aprontou. Aqui a gente está dizendo que ele não faz, quando ele fica inerte, quando ele fica quieto, quando ele deveria agir e não age. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Segundo a doutrina majoritária, essa situação de inércia estatal não está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. E essa informação é super importante, tá? O fato de realmente não estar previsto. A gente viu na aula passada o 37, parágrafo 6º, e verificou que não tinha lá falando nada de quando o Estado deixa de agir, ou deixa de fazer, ou omite-se de algum dever que ele possui, né? E realmente não consta essa informação lá. Isso nos faz entender, nos faz crer que a responsabilidade civil do Estado, em razão da sua omissão, ela não é responsabilidade civil objetiva. Ela é responsabilidade civil subjetiva, tá? Isso é uma dica bacana e fundamental. A responsabilidade civil do Estado por omissão é uma responsabilidade civil subjetiva, porque nós vamos ter que explorar a culpa, né? Uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. E excepcionalmente eu vou falar para vocês uma responsabilidade civil objetiva para a omissão, mas isso é uma exceção, é um caso muito peculiar que a gente vai conversar na aula de hoje, tá?
a princípio, a regra é a seguinte: a inação do Estado gera responsabilidade civil subjetiva. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? Olha só, esse dispositivo constitucional que prevê a responsabilidade objetiva, que é o 37, parágrafo 6º, ele não prevê a responsabilidade subjetiva. A falta... Opa, tá muito bagunçado, né? Vamos apagar um pouquinho aqui, né? A falta da atividade estatal não gera responsabilidade objetiva, que está calcada na ação positiva do Estado. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele estabelece que o Estado tem responsabilidade objetiva para suas ações positivas, ou seja, quando ele fez alguma coisa, ele ou seus agentes públicos, né, ou particulares no exercício de serviço público, executaram alguma atividade, agiram de forma positiva e causaram dano. Aí eles estão sujeitos à responsabilidade civil objetiva. Agora, quando fala da inação, da inércia, eu não tenho informação no artigo 37, parágrafo 6º. A falta está inserida na teoria da responsabilidade subjetiva, ou também conhecido como culpa anônima. A responsabilidade civil subjetiva aplicada no caso de omissão estatal, ela também é chamada de culpa anônima. Culpa anônima. Fica esperto com isso, porque isso cai em prova. Muita gente boa por aí não consegue responder uma questão fácil porque não sabe dessa expressãozinha aqui, ó, culpa anônima. E a culpa anônima nada mais é do que a responsabilidade civil subjetiva aplicada para o Estado nos casos de omissão estatal. Esse posicionamento é da doutrina e da jurisprudência dominantes, tá? Ou seja, STJ, STF e a doutrina de direito administrativo de forma geral, a grande maioria, fala da responsabilidade subjetiva na culpa anônima. Posição minoritária, e aí eu chamo a atenção para vocês, porque a posição minoritária não é de um professor qualquer, é do professor José dos Santos Carvalho Filho, né? Ele ensina que a responsabilidade é objetiva no caso de omissão do poder público. O professor Carvalhinho tem esse entendimento em razão da convicção dele de que se é o Estado que agiu ou deixou de agir, a responsabilidade tem que ser objetiva da mesma forma, né? E ele é um posicionamento minoritário, praticamente isolado, porque a grande maioria da doutrina, se não quase toda ela, fala da responsabilidade subjetiva. Caber assim na prova, eu marco o quê? Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva para as omissões estatais. É isso que você vai marcar na prova, tá? Exceto se o examinador falar, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, o famoso Carvalhinho, a responsabilidade é objetiva, mas aí ele está direcionando o questionamento, tá? E ele pode fazer isso, o examinador, você já sabe que ele é o Fred Krueger, né? Ele pode direcionar o posicionamento que ele quer. Ó, eu quero a resposta que está no livro do Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo. Eu quero a resposta que está no livro da professora Maria Silvia de Pietro. Paciência, a gente está estudando, tem que estar ligado com muitas informações. É por isso que o Cabeça traz para vocês esse tipo de coisa. Informação da doutrina e informação da jurisprudência, tá bom? E esse é um ponto muito delicado da nossa aula, porque o examinador vai querer te jogar a informação de que a responsabilidade é objetiva. Você vai tranquilo dizer que isso está errado, porque é subjetiva. A grande maioria da doutrina e a jurisprudência diz que é subjetiva. Exceto se ele te falar do Carvalhinho. Aí você vai ter que dizer que é objetiva, tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? Vale ainda destacar que a responsabilidade civil pela omissão estatal não é da teoria civilista, pois é necessária a prova de dolo e culpa do agente público, né? É interessante observar isso, porque na teoria civilista, a gente está preocupado com o quê? Na preocupação de dolo e culpa, que é a responsabilidade civil subjetiva. Agora, quando eu falo de culpa anônima, o dolo e o culpa, eles perdem espaço, perdem muito espaço. Eu posso analisar uma negligência, uma imperícia, uma imprudência que está muito vinculada à ideia da culpa, né? Mas essa não vai ser o grande elemento de convicção de que a culpa existe, ou a responsabilidade civil existe. Quer ver? Por uma razão muito simples. Quando a gente fala em responsabilidade civil subjetiva, pelo Código Civil, eu teria que provar a existência de dolo
ou culpa, porque a teoria civilista da responsabilidade civil é baseada na ideia de dolo ou culpa. Eu não estou ignorando isso para a responsabilidade civil do Estado, tá? Não estou ignorando isso, só que eu vou dizer para você o seguinte, não é com base na teoria civilista, é com base na teoria da culpa anônima. Anônima. Por que com base na culpa anônima? Não me interessa o agente. Eu não quero saber quem é o agente para saber se ele agiu com dolo ou com culpa. Interessa o quê? A falta do serviço público. A falta do serviço público. Essa é a ideia da culpa anônima. Eu não estou procurando quem agiu de uma forma ou de outra, eu estou procurando o que deixou de acontecer, né? O que deixou de acontecer. Então eu não estou buscando um aspecto puramente subjetivo, tá? Isso aqui é subjetivo puro. Aqui embaixo não. Aqui embaixo eu quero saber qual foi o serviço que desapareceu, faltou, né? Por isso que a gente fala culpa anônima. Não me interessa quem, e sim o que. O que é mais importante, não o quem nessa história toda, né? O quem é o namorado da Barbie, né? Pai de menino tem que saber essas coisas, né? Pai de guri tem que saber outras coisas, mas pai de menino tem que saber quem é o quem e quem é a Barbie, né? Beleza? Responsabilidade civil subjetiva em caso de omissão. No ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem que observar, então, que não é a teoria civilista pura que é aplicada. Embora as pessoas falem assim, é a responsabilidade subjetiva. Tudo bem, é a responsabilidade subjetiva pela omissão. Mas não é a teoria civilista, é a teoria da culpa anônima. E isso tem uma diferença brutal. Se eu fosse adotar a teoria civilista, eu teria que investigar dolo e culpa. Não quis agir. Olha só, não quis agir voluntariamente, o agente público deixou de agir. Ele se negou a praticar o ato público e em razão da sua negativa aconteceu um acidente, né? Ele praticou o ato público com negligência. Tudo bem, mas aí eu estaria investigando a conduta do agente. E a gente já percebeu que na responsabilização civil do Estado, eu não vou direto para o agente, eu vou primeiro analisar a responsabilidade de quem? A ideia é mais ou menos essa aqui. O Cabeça vai fazer um outro desenho aqui, bem interessante para dar uma dinâmica nisso aqui. Olha só, Estado, agente, o agente público, tá? O agente público está aqui, beleza? Esse é o universo do agente público. Olha o universo do Estado como é maior. Esse aqui é o universo do Estado, ok? Tudo bem? E aí eu te pergunto, quando ocorre um dano, eu vou atingir quem primeiro? Quando ocorre um dano, eu vou responsabilizar quem primeiro? Vou responsabilizar o Estado. Vou responsabilizar o Estado. Dolo e culpa é subjetivo. Isso vai estar vinculado a quem? Ao agente. Dolo e culpa está vinculado à vontade. Isso está vinculado ao agente. O agente público, quando ele atua em nome do Estado, ele não tem vontade, porque na verdade, a vontade aqui é estatal. Lembra a teoria do órgão, da imputação da vontade do Estado na prática do ato administrativo? O agente está aqui dentro. Então, quem vai responder primeiro é o Estado. Então, a responsabilidade recai sobre o Estado. Eu não poderia adotar a responsabilidade civil, que é baseada em um subjetivismo puro, porque esse subjetivismo de dolo ou culpa não interessa para a figura do Estado. Não interessa. O que interessa é a culpa anônima, ou seja, o serviço que o Estado deixou de praticar por intermédio do seu agente.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.